Essa semana, Cuba pediu oficialmente para entrar no BRICS, bloco do qual o Brasil faz parte juntamente com China, Rússia e Irã. Vamos conferir mais detalhes sobre a expansão do bloco. E ainda, a Câmara Federal do Brasil aprovou um novo protocolo para o desenvolvimento de um satélite conjunto entre Brasil e China. Vamos conferir detalhes desse novo protocolo e também do desenvolvimento do satélite e que implicações essa parceria tecnológica com a China pode ter. E ainda, um subsecretário dos Estados Unidos está acusando o Partido Comunista Chinês de ter produzido lítio em excesso, acusando a China de ter produzido propositalmente para tentar minar seus adversários, principalmente suas indústrias. Seja bem-vindo ao China em Foco, eu sou Emanuele Coure. Se você gosta do nosso conteúdo, mas ainda não lembrou de se inscrever aqui no canal, é muito importante que você se inscreva. Assim você garante que sempre estará em contato com os nossos conteúdos e se manterá sempre muito bem informado. Essa semana, Cuba pediu oficialmente para se juntar ao BRICS, bloco do qual o Brasil faz parte. Esse pedido oficial foi confirmado por Carlos Pereira. Ele é o diretor da Divisão Geral de Assuntos Bilaterais do Ministério das Relações Exteriores do país. Ele disse que esse pedido oficial foi feito através de uma carta que o governo de Cuba enviou para o presidente russo Vladimir Putin. Isso porque este ano a Rússia é o país que está presidindo o BRICS. Nas suas redes sociais, ele disse o seguinte sobre esse pedido oficial, abro aspas. Cuba apresentou um pedido oficial para se juntar ao BRICS como país parceiro em uma carta ao presidente russo Vladimir Putin, que é o presidente do agrupamento que está consolidando a política global e a esperança do Sul global como um jogador-chave. Nós já vamos comentar sobre essa questão da expansão do BRICS, mas antes eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe aqui do que ele disse, que é a esperança do Sul global como jogador-chave. Por que isso é tão importante, isso que ele disse? Porque o BRICS realmente tem se posicionado como um bloco que vai representar os países do chamado Sul global. Eu já comentei sobre isso aqui no canal, mas só relembrando, Sul global ele é um termo usado principalmente para se referir a esses países em desenvolvimento, mas ele não é um termo oficial, ele é um termo usado principalmente por esses países do chamado Sul global e tem sido usado muito por China e por Rússia num contexto da criação de uma nova ordem de poder, de um novo bloco de poder, principalmente um novo bloco de poder que vai se opor aos blocos ocidentais, principalmente aqueles liderados pelos Estados Unidos. Esse pedido oficial de Cuba para entrar no bloco traz à tona duas questões. A primeira delas é a entrada de cada vez mais países no BRICS, que são países considerados autoritários e com graves violações de direitos humanos. Outra questão é a própria expansão do bloco. Já que, por exemplo, no início deste ano a gente tinha apenas 5 países, que era Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. No entanto, ainda no começo do ano a gente teve a entrada de mais 5 países, que foi o Egito, a Etiópia, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e o Irã. E bom, agora vários outros países também estão pedindo para se juntar ao bloco. No entanto, como eu já comentei ali, o que preocupa é realmente que muitos desses países que estão fazendo esses pedidos são países com governos considerados autoritários. Por exemplo, no meio deste ano a gente teve um pedido oficial da Tailândia e também da Venezuela. A gente teve também, há poucos dias ainda não foi um pedido oficial, no entanto eles já realmente demonstraram grande interesse. A gente teve declarações de Nicarágua e da Palestina, dizendo que querem também entrar no BRICS. No caso da Venezuela, o ministro das Relações Exteriores do país já chegou a dizer até mesmo que, na verdade, essa aceitação oficial da Venezuela no bloco era mera formalidade, já que a Venezuela já estaria participando de vários dos fóruns do bloco. Outra questão que eu quero chamar a atenção aqui foi o que ele disse sobre a questão de país parceiro. Isso porque todos os países que entrarem no bloco agora serão apenas países parceiros e não membros oficiais. Isso já foi confirmado por Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia. Ele disse que no futuro esses países que entrarem como parceiros, eles podem vir sim a se tornar membros oficiais. No entanto, agora ele disse que o BRICS se focaria principalmente em desenvolver antes a parceria com os países que já entraram. Isso tem sido visto, por exemplo, na tentativa de desenvolver cada vez mais a presença do Irã dentro do bloco. Eu posso fazer outro vídeo aqui para vocês trazendo alguns detalhes de como realmente o Irã tem se aproximado cada vez mais do BRICS. Se vocês quiserem este vídeo, deixem aqui nos comentários que eu faço ele no futuro. Bom,
Essa questão da importância da expansão do BRICS é algo que tem sido enfatizado principalmente por China e por Rússia. Por exemplo, no meio deste ano, a gente teve um fórum do BRICS, onde o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, chegou a dizer que este ano seria um marco para uma maior cooperação entre os membros do bloco e para sua expansão. E outra questão interessante que também tem sido trazida é como a expansão do BRICS realmente significaria a construção de uma nova ordem global. E isso já foi enfatizado pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Ele disse durante um outro fórum do BRICS que essa expansão do BRICS seria muito importante e claramente mostraria a formação de uma nova ordem mundial. Falando ainda sobre a questão de cooperação entre Brasil e China, essa semana a Câmara Federal do Brasil aprovou um novo protocolo para o desenvolvimento de um satélite conjuntamente entre Brasil e China. A aprovação do desenvolvimento desse satélite já tinha sido feita em abril do ano passado, quando o governo brasileiro viajou para a China. Agora, de acordo com esse protocolo que foi aprovado, os custos para a produção desse satélite serão divididos entre os dois países, que vai gerar em torno de 51 milhões para cada um dos países. E de acordo com as declarações do governo, esse projeto promete principalmente aprimorar o monitoramento ambiental, especialmente na Amazônia, utilizando a tecnologia do radar de abertura sintética. E ele será utilizado tanto por instituições públicas quanto por instituições privadas. Essa maior cooperação entre Brasil e China no setor tecnológico, principalmente no que se refere ao setor tecnológico espacial, é algo que pode gerar preocupações. Isso já foi trazido à tona por autoridades ocidentais, especialistas e think tanks nos últimos anos. Isso porque, segundo eles, o Partido Comunista Chinês poderia tentar se utilizar dessas infraestruturas em outros países para tentar projetar poder e também para fins de espionagem. Segundo, por exemplo, um relatório recente do Center for Strategic International Studies, onde eles realmente pontuam essa questão das bases espaciais da China nos países da América Latina, segundo eles, as bases terrestres que nós já temos de satélite aqui no Brasil, no Chile, na Argentina, na Venezuela e na Bolívia, elas teriam relação com o Exército de Libertação Popular do Partido Comunista Chinês. Então, o medo também seria uma militarização desses projetos de tecnologia espacial. Outra questão que eles apontam realmente seria como o Partido Comunista Chinês poderia tentar se utilizar dessas tecnologias colocadas em outros países, dessas infraestruturas também, para tentar realizar espionagem, principalmente se direcionando aos Estados Unidos. Essa semana, durante uma entrevista, um subsecretário do governo americano, José Fernandes, acusou o Partido Comunista Chinês de estar produzindo mais lítio do que o mundo precisa, visando principalmente destruir a indústria de seus adversários. A acusação dele foi a seguinte, abro aspas, o Partido Comunista Chinês tem praticado preços predatórios, eles baixam o preço até que a concorrência desapareça, isso é o que está acontecendo. Segundo ainda José, no ano passado, por exemplo, a gente viu uma diminuição no preço do lítio em 80% por conta dessa superprodução do Partido Comunista Chinês. As acusações que são feitas contra o partido, não somente por José, mas por vários outros países, é de que o Partido Comunista Chinês estaria realizando uma prática chamada de dumping, ou seja, o Partido Comunista Chinês daria subsídios para várias empresas chinesas. Então, essas empresas exportariam para vários outros países. No entanto, quando esses produtos chegam a esses outros países, seus preços são muito baixos por conta desse subsídio do governo chinês. O que acontece? Depois de algum tempo, as empresas dentro desses países não conseguem mais competir com essas empresas chinesas, porque os preços são muito baixos. O que acontece é que essas empresas acabam fechando. E essas empresas do Partido Comunista Chinês acabam dominando o mercado local. Isso representa 3 problemas muito graves. O primeiro deles, claro, é a destruição da indústria nacional, gerando, por exemplo, a perda de muitos empregos. Outra questão também é que, geralmente, depois que essas empresas chinesas dominam o mercado, elas acabam subindo os preços. E ainda tem também uma questão de uma dependência desses produtos vindos da China. Claro, a China geralmente não é um parceiro confiável. Por exemplo, vamos relembrar durante a pandemia, onde a gente teve a Austrália pedindo ao Partido Comunista Chinês explicações sobre a questão da origem do coronavírus. Depois que a Austrália fez esses questionamentos para o Partido Comunista Chinês, eles barraram a exportação de todos os produtos australianos para a China, algo que só aos poucos agora está sendo retomado.
Bom, vários países têm tentado se precaver contra essas ações do Partido Comunista Chinês, e a gente tem visto isso não só aqui no Ocidente, como por exemplo Estados Unidos e Canadá impondo tarifas de 100% sobre os carros elétricos, mas também, por exemplo, no Reino Unido, que acabou de aprovar mais de 30% da imposição de taxas também nos veículos elétricos. E isso aconteceu também na Coreia do Sul e no Japão, onde eles impuseram algumas taxas para tentar frear esses produtos que estão chegando da China e que são produtos subsidiados pelo governo chinês. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco. Muito obrigada por assistir. Se você gostou deste vídeo, lembre-se de curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas conheçam os nossos conteúdos. Muito obrigada por assistir e até uma próxima.